bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de segunda a sexta às 19 horas, aqui pela Rede Diário de Comunicação, canal 27.1. Nosso entrevistado de hoje é o juiz de direito, Dr. Eliezer Fernandes Júnior. Dr. Eliezer, muito obrigada pela sua presença. Vamos falar um pouco sobre crimes digitais? Vamos sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Eu que sempre agradeço. Me sinto Aliás, muito honrado de estar aqui é com de uma você. importância vital a atualização, né, dos crimes que adultos podem praticar contra crianças e adolescentes e das infrações que essas crianças às vezes cometem orientada por adultos, né? Através de rede social, né? Então nós temos aqui, hoje nós temos um grande problema no Brasil, né? Então nós temos hoje, através da infância e da juventude, em setembro foi publicada uma lei, que é a Lei 15.211, de setembro de 2025, que é justamente para orientar pais e também penalizar as empresas fornecedoras de serviços de internet. Gente, que são Facebook, Instagram e outras mais, que vão ser multadas até 50 milhões em caso de determinados crimes. Presta atenção, 15.211 é o número da lei, para você olhar, analisar e mandar suas dúvidas para a gente. Justamente. Né? Que a gente responde as dúvidas de vocês. Antigamente se achava que, como os pais são analógicos, a internet era uma terra sem lei, né? E aí começaram a acontecer vários crimes e muito sérios, inclusive alguns crimes onde a polícia chegou à conclusão que tinham sido praticados por menores, a opinião pública não acreditava, né? Que uma criança, um adolescente tivesse a condição de cometer, né, ali um ato infracional, né, daquele nível. Acontece que a orientação ela é dada para esse menor através de plataformas, né, de redes sociais que os pais não têm a menor noção que existem. Então vamos lá alertar sobre elas. Em primeiro lugar, nós temos aqui um índice alto no Brasil inteiro de cooptação de adolescentes e até crianças por crime organizado, onde eles são usados para vender drogas, embarcar, muitas vezes eles são pegos no aeroporto com malas cheias de droga, né? Então tem acontecido isso muito aqui em Manaus, e quando a gente vai conversar com o adolescente, ele diz: olha, me chamaram pelo Facebook, me disseram que eu dar R$2.000 para que eu levasse essa droga para São Paulo. Às vezes não dizem o que é. Não dizem, né? O que é. Às vezes tem uma historinha bonita por trás da história. Leva uma mala e eles acreditam, eles dizem assim: olha, eu vou te dar o dinheiro para te chegar no aeroporto, os R$100, mas em São Paulo você vai receber R$3.000. E a coisa não vai acontecer, mesmo que ele embarque, que ele consiga passar, ele não vai receber esses R$3.000. E fora daqui da nossa região, acontece muito isso em rodoviária, né? Sim. Muita gente sendo adolescente apreendida, jovem sendo preso, justamente por esse golpe. Mas tem uma coisa pior que fazem, né? Que é o seguinte: é um pseudo web namoro, onde se troca dados, informações e até fotos. Pois é. E fotos íntimas. E aí começa a ocorrer chantagem, obrigar o menor, aquela pessoa que está vulnerável ali, a carregar malas, a fazer determinadas coisas, porque o web namorado já tem todos os dados da pessoa, da família, onde ela mora, enfim. Começa uma brincadeira tipo assim: estamos na plataforma, vamos dar um exemplo, Discord. Discord num jogo tal. Aí um pseudo jovem, que na verdade ali é um adulto, né, convida alguém para conversar no privado. Daí já desenrola uma conversa e diz: poxa, me dá teu endereço para eu te mandar um presente. E daí já começa a juntar dados, né? Inclusive no Discord, nós tivemos um congresso no Rio de Janeiro, foi
Foi um congresso, foi em Florianópolis que começou, né? Nós tivemos em Minas Gerais, já foi o aprofundamento do que estava acontecendo. Então foi verificado, através do Discord, o número de suicídio de adolescentes. Porque o que acontece? O adolescente vai, justamente ali você não se identifica. E do outro lado da tela tem alguém que ele não sabe quem é, né? E nessa maldade toda, e às vezes o pai e a mãe estão achando que o filho está seguro, ele está no quarto. Mas ele está num nível de insegurança muito grande, porque ele está sendo ameaçado. Muitas vezes ele trocou fotos, ele colocou uma foto que expõe a sexualidade dele ou tudo mais, e eles dizem, nós vamos expor para o seu pai, ou para sua mãe, se você não fizer determinada coisa. Agora um detalhezinho aqui, né? Crianças, adolescentes, jovens, seu pai e sua mãe são sempre os seus melhores amigos, tá? Se você estiver sendo ameaçado, se você não estiver se sentindo seguro, pelo amor de Deus, não tentem resolver sozinhos os problemas, né, doutor? Sim. E o que tem acontecido? Então tem aquela... É justamente a incitação para você se suicidar. Onde outro dia uma menina se suicidou. Através do Discord foi filmado o suicídio da menina. Porque ela fez as fotos, ela passou algumas fotos. Porque existem os desafios, né? Aí teve o desafio. Se ela teria coragem de fazer isso. Gente, os desafios são assim. Primeiro, eles propõem determinados desafios como se fosse coisa de criança. Você consegue passar tanto tempo sem comer chocolate? Daqui a pouco, tanto tempo sem tomar água? Daqui a pouco, tanto tempo sem fazer não sei o quê? Daqui a pouco, você consegue maltratar um bichinho? Matar um animal, eles fazem isso também. Né? Aí, mata um gato. Aí, daqui a pouco, tira a sua própria vida, ou tira a vida da família. Enfim, a violência vai escalando de uma tal maneira e tudo começou com um simples videogame. A maioria dos pais, dos adultos que vieram numa geração analógica, eles têm a impressão que se limita o número de horas que o filho fica na frente da internet. A verdade não é o número de horas que é o preocupante. A verdade, o preocupante é saber onde onde o seu filho está acessando, né? Onde o seu filho está... Existem uma série de bloqueadores, né, doutor? Sim. Inclusive, nós vamos ter aqui até março, justamente pela lei, que é o ECA Digital, é justamente para punir pessoas que deixam crianças adolescentes com menos de 16 anos acessar a rede. Então, essas pessoas vão ser monitoradas, os adolescentes vão ser monitorados. É o que a gente quer que aconteça. Eu não sei de que forma vão implantar isso, até porque a coisa expandiu tão extensa, né, que a gente pode dizer, no caso das redes sociais, que eu acho muito difícil você chegar ali e conseguir limitar aquilo ao que quer. É difícil, mas não é impossível, não é impossível. Doutor. Porque é o seguinte, o videogame que você jogou, um Atari da vida, um PlayStation da vida, enfim, ele proporciona o mesmo lazer do que um Discord, do que qualquer outra plataforma dessa. Então, avise para o seu filho que videogame é aquele que você tem em casa que não precisa de acesso da internet, né? Sim. Qualquer videogame que seja uma plataforma onde qualquer pessoa pode entrar, está colocando a vida dele em risco. Tente explicar, né? Tente colocar seu filho para praticar esportes. Isso. Porque a criança com esporte, o adolescente, ele não vai procurar redes sociais, ele vai se dedicar àquilo, à saúde. Eu acho que esporte, eu acho que música, Sim. Eu acho que teatro, eu acho que qualquer coisa que tire o seu filho de cima de um sofá, de controles e tudo mais, é mais saudável, né? Senha da internet, né? Há uns anos... tinha um post da minha filha dizendo assim: meus presentes de Natal, gostaria de ter a senha da internet. Gente, senha da internet é uma coisa que você pode ir mudando. Sim. E só permitindo o seu filho ter acesso ali, depois de uma determinada conversa, né?
de uma explanação, porque as crianças e adolescentes, eles entram nisso por desinformação, não é por outra coisa. Nenhuma criança e adolescente tem a ideia do que é, do risco que está correndo. Se nós adultos não temos, né, tudo mudou muito rápido, imagina eles, né? Então, foi uma evolução, assim que a gente pode dizer, rápida demais, né? Que a coisa está evoluindo mais ainda. E a pandemia acelerou muito, porque todo mundo ficou em casa e procurou maneiras virtuais. Então a gente vê assim que a cooptação de crianças e adolescentes é justamente porque pensam que na infância, principalmente na adolescência que a gente trabalha com os atos infracionais, Sim. que esses adolescentes eles não vão ser, na verdade, que seriam punidos. Na verdade, a gente vai aplicar medidas. Sim. Né, medidas a eles. Que eles podem ficar com internação até 3 anos. Né, que seria uma prisão, mas eles vão ficar internos ali no tratamento, nós temos tratamento e tudo mais, para ressocializar esse adolescente. Porque nós acreditamos que essa criança ou adolescente que foi cooptado, que foi usado, ou muitas vezes ele foi explorado sexualmente de alguma forma, ele vai ser recuperado para a sociedade a partir do momento que a gente fizer um tratamento nele, que tenha esse controle todo, que os pais também vistam a camisa para o tratamento do filho. Porque muitas vezes eles dizem assim, não, doutor, eu quero que o senhor resolva essa situação, que eu não quero justamente, meu filho foi cooptado, eu desisto. Um monte de pai desiste. Eu desisto, isso é muito frequente, né? Eu desisto. Aí coloca o filho no abrigo, lá no saica e pronto. Ninguém quer. Ninguém quer. É muito comum aqui na nossa região falarem que a criança é criada bolada. Criada bolada é uma linguagem regional para falar que é aquela criança que cada hora está morando com um parente diferente porque ninguém quer mais assumir a criança, né? A gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente volta já já falando sobre esses crimes virtuais. Voltando aqui com o Dr. Eliezer Fernandes Júnior, falando dos crimes digitais que utilizam crianças para praticar atos infracionais, né, a mando de adultos que fingem ser outras crianças e adolescentes, né? Isso. Nós estávamos falando da plataforma Discord, mas existem muitas outras, né? Tem a 4chan. Né? E são verificados nessas plataformas, inclusive no Instagram e no Facebook, onde eu vi a semana passada um adolescente publicar um sequestro que ele fez aqui em Manaus. Oi? No Instagram. E ele foi, quando ele chegou comigo, foi um sequestro de um Uber. Aí e eles se orgulham disso. Se orgulham. Aí ele publicou, colocou assim, eu não lembro uma palavra, assim como se ele estivesse muito feliz. Ah, sim. Né? Consegui. Consegui. Né? Eu sou o cara. É mais ou menos isso. Aí ele foi bater um papo com o Dr. Eliezer. Isso, foi bater. E aí a polícia e agora ele tá desfrutando do hotel 5 estrelas da Guimar Feitosa. E hoje eu estava ouvindo justamente a vítima, que foi o motorista, hoje ele foi ser ouvido, ele foi ouvido pelo juizado, e ele estava justamente relatando sobre isso. Que o adolescente primeiro ligam pela plataforma, e ele chegou lá, era uma menina ligando, uma moça, né? Eles sempre utilizam, meninas, não sejam usadas. Isso. Né? E ele chegou lá, quando ele parou o Uber, aí viu um rapaz, quando ele viu já entra o outro. Sempre é assim, entra um, outro, aí depois já tem uns 4 aqui, já colocam... Gente, quem for Uber, que quiser se resguardar, se aparecer gente diferente, trave a porta, vai embora. Não é seguro, né? Meninas são às vezes usadas, ameaçadas para pedir para que aconteça esse tipo de coisa, né? Inclusive eu acho, assim, que eu já falei até em comentários meus, nas reuniões que eu tenho na segurança pública, que deveria ter o botão de alerta. Sim. Tanto nos ônibus, mas eles têm medo de alertar
e alguém matar. É. Né? Porque eles dizem, eu aperto ali, pode ser que a pessoa vai me matar. É. Né? É. Tem isso. Aí tem esse lado, mas seria uma outra opção, ou um dispositivo que ele tenha, né? Através de celular, alguma coisa nesse sentido. Esses dias eu vi um vídeo de um Uber mandando pessoas saírem do carro, né? E aí os caras, eles falaram, olha, e ele falou aqui, ó, que tudo aqui está sendo filmado em tempo real, eu acho melhor vocês saírem e tal. Nesse caso, por conta do sistema de segurança que o Uber tinha dentro do carro dele, ele conseguiu escapar, né? Mas existe uma questão de vulnerabilidade por parte dos motoristas de ônibus, de aplicativo, com relação a esse tipo de utilização de crianças, de adolescentes, de moças, né? Como também há um grande risco de pessoas, né, utilizarem um carro sequestrado para fazer corrida. Justamente. Né? Então, gente, eu sei que adolescente ama andar de Uber, sente uma liberdade, mas a primeira coisa que você tem que fazer ao entrar num carro de aplicativo, olhar se é o sujeito, né? Só embarque depois de olhar se é o sujeito que está ali registrado, cadastrado no aplicativo. Olhe. Se puder tirar foto da placa e passar para alguém através do WhatsApp. Comuniquem. A outra coisa que vocês têm que fazer quando abre a janela, pergunte: veio para quem? Se não falar o seu nome, não embarque nesse carro, né? Não embarque nesse carro. Já aconteceu de pessoas pegarem carros errados, né? Principalmente em determinados lugares, saídas de escolas, saídas de shopping center, né? Onde vem muitos carros de aplicativo, pode acontecer de um pseudo carro de aplicativo chegar, né, e se aproximar de você. Na verdade, eles se aproximam ali daquele local que está saindo um monte de gente. Eu, pelo menos no Rio de Janeiro, eu peguei um Uber saindo do aeroporto Santos Dumont. Quando eu olhei, tinha a tornozeleira eletrônica. Eu já saindo daqui outro dia, né? Eu chego aqui com um chefe. Nesse dia eu não sei porque eu não vim de carro. E aí o teu amigo dormiu, o que é bem frequente. E aí eu pedi um Uber. Era sexta-noite. Aí eu falei pro chefe, né? Falei, olha, alguém me atendeu, alguém me aceitou, que bom, que ótimo e tal. Desci, entrei no carro na guarita, comecei a colocar as minhas bolsas. Quando eu olhei já no Eldorado, virando para Recife, eu olho a tornozeleira eletrônica. Aí eu, ai meu Deus, e agora, né? E aí ele tentando puxar a conversa e eu morrendo de medo, né? Aí ele falou, a rua tal. Eu digo, não, me deixa aqui do lado de fora, se eu não perder tempo, não sei o que. Não deixei entrar no condomínio. Fui, cheguei muito bem e tudo mais, mas olha o risco que se corre. Um risco, né? Tornozeleira eletrônica. Quantas pessoas estão com tornozeleira eletrônica cometendo crimes aqui do lado de fora? Sim. Né? E outra coisa, né? Eles não se acanham, né? Eles não colocam uma calça comprida, eles estão de bermuda chinelo e tornozeleira, como se fosse um acessório de moda, né? Então, gente, vamos prestar atenção. Primeiro, se é um motorista cadastrado. Segundo, se está usando, se veio para vocês, se está usando algum acessório que chama atenção para o crime, né? Mas, voltando às redes sociais, existe também um problema muito grande em redes sociais de namoro, né? Sim. Muitos adolescentes utilizando ali uma falsa idade e estando em aplicativos de namoro. E, gente, pasmem, meninas e meninos que pegam ônibus, que pegam até avião para encontrar pessoas perigosas, né? Porque eles estão ali
num namoro falso, com uma pessoa falsa, né, doutor? Aí que a gente entra também no aeroporto, nosso trabalho lá. Justamente de fiscalização que nós temos lá e a emissão de autorização. Que nós temos visto em alguns casos que não são concedidas autorizações, porque às vezes chega um homem, se identifica e diz assim, olha, minha filha, minha sobrinha, o nome não tem nada a ver. E o cara tem 40, a menina tem 15. Né, isso muito no Porto aqui também, sobretudo no Festival Folclórico. Então existe a exploração sexual muito grande no país. Né? Nós temos um índice altíssimo de exploração sexual, principalmente no Nordeste. O Amazonas também. O Amazonas não é muito porque não temos vias para sair. Mas no festival, na época do Festival de Parintins, é bem preocupante, né? O número de meninas que caem nessa fria, né? Justamente. Então, quando a lei mudou em 2019, que antes adolescente de 12 em diante podia viajar, sem autorização dos pais. E aí foi mudada a lei, justamente que 16 anos para baixo tem que ter autorização do pai. Ou do juiz, para poder viajar. Aqui eu sou testemunha do plantão e da quantidade de criança que ele aprende no Festival de Parintins. É uma loucura. Ano passado meninas nós tivemos... até de 13 anos de idade. 13 anos. Nós fomos numa festa lá fomos fazer uma operação na Cidade Nova. E chegando lá, num determinado... Era funk, alguma coisa nesse sentido. E nós entramos. E quando eu entrei, eu vi umas crianças... Criança mesmo, de 8 anos. O que você está fazendo aqui? Não, eu estou com o meu responsável. Quem é sua responsável? Era outro de 12. Eu tenho 13. Gente! De madrugada. Gente, presta atenção. Uma criança não pode ser responsável por outra criança. Eu sou a irmã mais velha. Já pensou um negócio desse? Não, isso é uma loucura. E onde estão os pais dessas crianças? Geralmente eu não sei. Tem uns que largam mesmo para que elas façam pedidos, né? Então a gente via muito isso acontecer na noite, por isso que nós proibimos. Crianças que ficavam vendendo chiclete, mas também passavam drogas, ou usadas para vender drogas. Isso. Crianças nos sinais de madrugada, né? Debaixo de chuva. Mas existe uma resistência muito grande. A gente tira essas crianças dos sinais que são falados. Olha o juizado, a gente faz a operação, tira. E foi verificado bolsa para estrangeiro, no caso dos venezuelanos, e etc. A gente tira todos eles. Quando a gente vê, está nos sinais de novo. E o que acontece? Essas crianças, muitas vezes, são alugadas. Uma criança, às vezes, é R$50 a diária que pagam uma criança ser usada ali. Absurdo, uma coisa. Várias vezes já aconteceu de virem comigo. Ele não me pagou minha diária. Tá entendendo? Foi... Justamente estava para criança. Você ver que isso não é coisa para se fazer. Não é negócio para se fazer. Gente, pelo amor de Deus, a que ponto chegamos? Alugar crianças, né? Em eleição alugam para cortar a fila do eleitoral. Meu Deus do Quando eu estava como juiz eleitoral, o que é essa criança? De novo aqui é criança, justamente porque é a prioridade, crianças, idosos e tudo mais. Aí aquela criança novamente, depois a criança de novo. Lá em Quari, eu olhei e disse, não, essa criança, novamente, quem mostra que é o documento, não era alugado. Existia, assim, tinha um amigo em comum nosso, que não está mais entre nós, que quando alguém vinha com uma criança pedir alguma coisa, ele dizia, quer um emprego? Emprego eu não quero, então até logo. Porque aí desmontava na hora, doação eu não faço. Você quer um emprego? Você quer ajuda? Emprego, né? Porque, gente, é lógico que o coração da gente se comove e tudo mais, que aquelas pessoas estão passando por um momento difícil, mas a maioria delas não estão. A maioria delas estão ali utilizando de um menor que deveria estar em casa, que deveria dormir cedo para acordar para ir para uma escola, que deveria ter o direito de brincar e tudo, está se arriscando atravessando rua, né? Está se arriscando debaixo de chuva, na rua de noite, né? Essas crianças, elas precisam ter
ter alguma maneira de mostrar que aquilo não é viável, né? Por mais que o teu coração, né? Tem que mostrar que há uma inviabilidade. Porque a partir do momento que não rendeu o valor do aluguel, vão encontrar outra maneira de fazer dinheiro. Geralmente é a exploração sexual que entra nessa história. Ai, meu Deus. Onde muitas mães, principalmente a gente tem aquela situação da Ilha de Marajó, como também tivemos em Coari, etc., que crianças são justamente negociadas para relações sexuais com pedófilos. Não, e aqui tem um outro fato que é bem triste, que principalmente naquela região ali do centro da cidade, sim, que à noite seria, como falaríamos, centro de diversão adulta. Sim. Existem crianças que são escondidas nos hotéis onde as próprias mães fazem programas. Encontramos várias, né, nas nossas fiscalizações. É uma coisa absurda. Como é que elas entram com aquelas crianças nos hotéis? Elas entram com as crianças dentro de malas, sacolas? Não, algumas moram nesses hotéis. Alguns hotéis do centro que são bem em conta, elas pagam. Elas moram? Pagam diária, ficam lá. E levam? Levam a criança. Não, levam o cliente para frente da criança. Gente, pelo amor de Deus. O nosso tempo está terminando. Vamos cuidar das nossas crianças. Sim. Diretores de escola que quiserem, alguém do juizado para palestrar, podem entrar em contato com o programa, né? Podem fazer as perguntas de vocês, que o Dr. Eliezer vai responder no próximo programa. Cuidado com as redes sociais, a internet. O número da lei 15.211, analise, tirem suas dúvidas com a gente. Uma boa noite, fiquem com Deus.